Bora lá então. Revisão do dia 8, né? Ontem. Fazer uma revisãozinha do dia de ontem. Galera, assim, ó, pelo gráfico diário, tá? Ó, vocês estão vendo aí que a gente está subindo. Subindo, 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 tá? Então, estamos quebrando para cima. Puxando aí a nossa prêmio desconto, tá? Deixa eu só fechar meu celular aqui. Puxando a nossa prêmio desconto aqui, tá? A gente está em zona de venda no gráfico diário, certo? Vou deixar isso aqui marcado. Vamos aqui para a nossa zona aqui de cima, tá? A gente rompeu esse fundo aqui do gráfico diário, tá? Do gráfico de 4 horas. Rompemos esse fundo e voltamos para testar o topo desse cara aqui, tá? Nesse buy side aqui. Ontem era o que a gente tinha. E agora a gente tem um novo fundinho. Esse sell side que também foi liquidado. O meu ar parece que não está funcionando. No gráfico de 4 horas, tá? Ó, a gente tinha essa máxima para ser liquidada. A gente vem até esse fair value gap aqui, de 4 horas, tá? E também a gente tinha esse order block aqui, de 4 horas, que ainda não foi mitigado. Então, no caso, o que que acontece aqui, galera? Ó, a gente pode voltar ainda até essa região aqui, ó, certo? Então, vou puxar essa prêmio de desconto aqui. Aqui, pega uma quebra. Então, aqui. Nessa prêmio de desconto aqui. De 4 horas. E a gente sempre fala, né? Tem nas aulas da RUB, a gente falou já em aula também. Quando o mercado não consegue romper um fundo, teoricamente, o que que ele faz? Ele vai testar o topo, tá? Então, se olhando aqui, ó, esse gráfico de 4 horas, a gente não conseguiu romper esse fundinho aqui, ó, tá? Desse cabra aqui. Então, o mercado veio, fez a quebra, voltou, fez a correção. A gente tem esse candle de 4 horas, ó. Ele faz um fundo, certo? Faz um fundo, vem, não consegue romper e volta. Se ele não consegue romper um fundo, o que que ele faz? Ele vai testar o topo, tá? Isso no gráfico de 4 horas. No gráfico de 1 hora, ele chegou a romper, né? Nós tínhamos aqui esses fundos de liquidez para serem swipados, tá? Mas ele foi lá testar o topo. Então, aqui no gráfico de 15 minutos, ontem, a gente fez o sweep de fundo, tá? Olhando aqui para o movimento agora, ó, de 15 minutos, tá? A gente tem uma quebra, um topo, depois uma nova quebra e um choque, certo? Fizemos um choque. Então, lá no 15 minutos aqui, a gente tem um choque. Faz o choque. Se ele está fazendo uma troca de característica, o que a gente faz? Marca prêmio de desconto. Abaixo de 50%, a gente vai buscar pontos de liquidez, né? E zonas de demanda. Então, aqui a gente tinha o quê?
A gente tinha uma zona de demanda do 15 minutos. O mercado vem, testa a zona de demanda, tá? Faz um fundinho aqui, ó. Fez o fundinho e rompeu o topo. Aqui a gente tem um choque. O que que aconteceu aqui, galera? Acontece que ele não voltou nas zonas aqui de baixo, não deixou nada bonito para a gente poder estar entrando nessa operação aqui, ou estar buscando uma zona boa. O certo seria que aqui no 15 minutos ele fizesse o fundo, topo, isso aqui, fizesse um rompimento e voltasse em uma zona de demanda. Mas ele não faz isso, tá? Tá muito ruim essa zona aqui, certo? Lá no topo, o que que a gente tinha nessa prêmio desconto aqui, ó, tá? A gente só tinha esse cabra lá em cima, ó, para entrar, tá? E nós tínhamos essa máxima aqui, que seria um topo de liquidez, ó, tá? Então, ontem a gente não teve um movimento bonito em 15 minutos aqui. O que que seria um movimento bonito? Um movimento bonito seria isso aqui, ó. Fundo, topo, o mercado faz um rompimento e rompe. Aí ele deixa na zona uma zona de demanda bonita para a gente estar entrando. A gente tem uma zona de demanda. O mercado bate lá, segura na zona de demanda, consome a liquidez, segura na zona de demanda e aí a gente tem a possibilidade de entrar. Esse movimento de choque aqui a gente poderia estar vendo ele pelo 1 minuto para poder entrar na operação. Só que como vocês estão vendo no 15 também não ficou sadio, imagina no 1. Então a gente tem o mesmo movimento, ó, tá? Quebra, troca de característica, prêmio desconto e abaixo de 50% a gente busca uma entrada, tá? Só que olha aqui, ó, o que que o mercado fez ontem? Não ficou legal. A única parte que eu achei legal aqui, que eu marquei e ele não voltou, foi que a gente teve isso aqui como liquidez, tá? E a gente teria esse cara aqui para estar entrando na operação. Só que o mercado não retorna lá. Ah, mas tem outras formas de a gente pegar? Teria outras formas. A gente poderia pegar e entrar em zona aqui, por exemplo, tá? Seria uma possível entrada nessa zona aqui, tá? Aí colocaria-se a entrada aqui e o stop abaixo, tá? Aí a gente conseguiria pegar esse trade. Mas, dessa forma, do retorno dele aqui, não deu a entrada. Depois o mercado quebra para cima, aqui, ou seja, ele faz um choque de novo. Ó, quebrou, subiu, rompeu. Mas, gente, é uma entrada que bem arriscada, tá? Bem arriscada mesmo. Tanto que ontem eu nem marquei ela, então eu não teria entrado aqui. Não vi forma de entrar. Isso aqui eu nem vi na hora, tá? Fui ver depois. Bom, o mercado subiu, deu pancada para cima. A gente está em zona de 50% e 38,2, tá? Do gráfico maior. Se a gente pegar uma pernada maior, a gente está em zona de venda. Só que chega aqui, o que que o mercado faz? Ele não dá configuração de entrada, tá? Então, não tem choque. O que a gente tem que aguardar? Esse movimento aqui, ó, para pegar a operação. E ele não faz esse movimento, tá? Ele só vai, segue quebrando, segue quebrando, segue quebrando, tá? As entradas de venda seria tudo em adivinhação de topo, ou seja, consumo da liquidez aqui
e ele teria que abrir uma configuração de venda. Mais uma vez, configuração de venda seria este movimento. Ele tem que fazer o choque. Ele não faz troca de característica, tá? Não faz troca de característica. A única venda que deu aqui seria o consumo dessa liquidez. Se a gente pegar lá para trás, possivelmente vai ter um order block aqui. Aí a gente teria uma entrada, mas é uma entrada totalmente de risco e adivinha topo, tá? Então, não tem muito o que fazer aqui, certo? E aí o mercado quebra de novo nessa zona, quebrou, prêmio de desconto, prêmio de desconto, tá? Ah, invertido. Prêmio de desconto, ele volta em zona de 50%, 38,2, tá? A gente tem o fundo de liquidez aqui, onde ele faz o pequeno sweep e dá entrada no Fair Value Gap. Aqui. E aí sobe, tá? Mas fora isso, galera, aqui não teve nenhum tipo de entrada, tá? Bem arriscado. Só aqui esse sweepzinho, mas no mercado esticadaço assim, é até arriscado entrar numa compra aqui, mas foi o que ele deu aí, tá? Também poderia entrar aqui. Olha isso, galera, não teve muita coisa ontem, o mercado só olhou para cima, tá? O gráfico de 15 minutos, o que que a gente tem aqui? Qual é a configuração que eu estou vendo para agora, para hoje? Se ele fizer um sweep aqui nesse topo, tá? A gente aguardar uma reversão aqui para estar buscando por venda, tá? Só isso. Fora ele fazer esse sweep aqui e fazer uma reversão, não temos nada a fazer aqui, tá? A gente está em zona prêmio, zona de venda, tá? A gente está em zona de venda, então a gente tem que estar procurando por venda. Mas para procurar por venda, a gente precisa que ele faça um movimento de reversão. Se ele não fizer movimento de reversão, não tem venda aqui. No gráfico de 5 minutos, só para passar para vocês também os movimentos, tá? Ontem, ele bateu aqui, ele fez esse sweep no fundo. Para quem opera um modelo mais de rompimento ou algo do tipo, então, cuida dos rompimentos, aqui a gente teve o sweep de fundo. Teoricamente, a gente teria essa zona aqui para entrar no 50%, mais a entrada de risco, tá? Totalmente de risco. Então, mas estaria em zona de desconto, então valeria a entrada. A mesma coisa essa vendinha aqui em cima, quando ele faz o sweep do topo, ele bate no order block lá, ó. Então, se ele bate no order block, ele dá também a entrada em 50% do movimento. Tá? Entrada de risco, mais uma vez, entrada de risco. Não tem confirmação de nada, simplesmente tenta adivinhar a zona e entra nela. Tá? Então, aqui a gente tem a entrada e ele paga os 350, depois de muito custo. Tá? A princípio, isso aí, galera. É isso que nós temos para agora. Então, olhando para o gráfico aqui, a gente sweepou o fundo, mais uma vez, quebramos essa estrutura, marcamos o topo e o fundo, estamos fazendo uma correção, tá? Essa correção a gente tem esse buy side que pode ser liquidado.
Se ele fizer sweep aqui nesse topo, lembra, não rompe topo, vai testar o próximo fundo, certo? Então, a princípio, seria isso. Tá? A gente tem no gráfico de 60, nós temos este embala-se aqui. A gente tem este order block aqui. Certo? Embala-se. Vamos ver no 15 minutos. No 15 minutos. O princípio é isso aí, né? Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar.